Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, 15º dia. E hoje nós vamos entrar, então, na segunda parte, que é o propósito 2. Propósito 1, né? Nós tivemos 14 estudos, né? Então, aqui a partir do 15º, a gente entra no propósito 2, que diz: você foi formado para fazer parte da família de Deus. João 15, versículo 5 diz assim, a parte A: eu sou a videira, vocês são os ramos. Romanos 12, 5: Cristo nos fez um corpo conectado com os outros. Então nós vamos ver aqui o nosso 15º dia, formado para fazer parte da família de Deus. Hebreus 2, versículo 10: foi Deus que fez todas as coisas, e todas as coisas são para a sua glória. Ele quis que muitos filhos compartilhassem sua glória. 1 João 3:1: vejam com que grande amor o Pai Celeste nos ama, pois Ele consente em que sejamos chamados seus filhos, e verdadeiramente somos. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Deus quer uma família e criou você para fazer parte dela. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida, o qual foi planejado antes que você nascesse. Toda a Bíblia revela a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. Ele diz: seu plano imutável foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Ele trouxe grande satisfação. Efésios 1, versículo 5. Deus é amor. Por isso, Ele dá imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é relacional, pois Ele identifica a si mesmo em termos familiares: Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. É o padrão perfeito para uma relação harmoniosa e devemos estudar suas implicações. Deus sempre existiu vivenciando um relacionamento amoroso consigo mesmo. Logo, Ele nunca esteve só. Ele não precisava de uma família, mas desejou uma. Então, concebeu um plano que consistia em nos criar, adotar-nos em sua família e dividir conosco tudo que possui. Isso dá a Deus um grande prazer. A Bíblia diz: foi para Ele um dia feliz quando Ele nos deu a vida nova por meio da verdade da sua palavra e nos tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos na sua nova família. Tiago 1,18. Quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus torna-se o nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos. Os outros cristãos tornam-se nossos irmãos e irmãs, e a igreja torna-se nossa família espiritual. A família de Deus inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos dele. A única forma de ingressar na família do Senhor é nascendo novamente dentro dela. Você se torna parte da família humana em seu primeiro nascimento e torna-se membro da família de Deus pelo segundo nascimento. Ele nos deu o privilégio de nascermos de novo, de modo que agora nós já somos membros da própria família de Deus. O convite para fazermos parte da família de Deus é universal, mas há uma condição: a fé em Jesus. A Bíblia diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. Portanto, a família espiritual é mais importante que a biológica, porque durará para sempre. Nossa família terrena é uma dádiva maravilhosa de Deus, mas é temporária e frágil, sujeita ao rompimento pelo divórcio, pela distância, pela velhice e, inevitavelmente, pela morte.
Já a família espiritual, nosso relacionamento com os outros fiéis irá perdurar por toda a eternidade. É um laço permanente e uma união muito mais forte que o parentesco de sangue. Sempre que Paulo parava para pensar no propósito eterno de Deus para todos nós, e irrompia em louvores. Quando eu penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus, alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Os benefícios de fazer parte da família de Deus. No momento em que você nasceu, espiritualmente na família de Deus, daqui mudou a temperatura. No momento em que você nasceu espiritualmente na família de Deus, recebeu alguns presentes espantosos: o nome da família, a aparência da família, os privilégios da família, o acesso à intimidade da família e a herança da família. A Bíblia diz: por ser seu filho, tudo que ele, Deus, possui também pertence a você. Gálatas 4, versículo 7, parte B. O Novo Testamento dá grande ênfase à nossa valiosa herança. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Como filhos de Deus, temos parte na fortuna da família. Aqui recebemos bondade, paciência, glória, sabedoria, graça, misericórdia e poder. Mas na eternidade iremos herdar ainda mais. Paulo disse: quero que vocês percebam quanto é rica e gloriosa a herança que ele, Deus, tem dado ao seu povo. Efésios 1, versículo 18, parte B. O que exatamente abrange essa herança? Primeiro, seremos levados deste mundo a fim de estar com Deus para sempre. Isso você pode ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, capítulo 5, versículo 10. Segundo, seremos completamente transformados para nos tornar como Cristo, que está em 2 Coríntios 3:18, 1 João 3:2. Terceiro, seremos livres de toda dor, sofrimento e morte, Apocalipse 21:4. Quarto, seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho, Mateus 25, 21, 23, Marcos 9:41. Quinto, participaremos da glória de Cristo, Romanos 8:17. Que herança! Você é muito mais rico do que imagina. A Bíblia diz: Deus reservou uma herança inestimável para seus filhos. Ela está guardada no céu para vocês, pura e incorruptível, isenta de oscilações e da decadência, 1 Pedro 1:4. Isso significa que sua herança eterna é inestimável, pura, perpétua e protegida. Ninguém pode tirá-la de você. Ela não pode ser destruída pela guerra, por uma economia deficiente, nem por algum desastre natural. É por essa herança eterna, não pela aposentadoria, que você deve ansiar a se esforçar. Paulo diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que o receberão do Senhor a recompensa da herança. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Aposentar-se é uma meta, sem grandes perspectivas. Você deveria estar vivendo à luz da eternidade. Batismo, identificando-se com a família de Deus. A família saudável tem orgulho de si mesma, e seus membros não se envergonham de serem reconhecidos como parte dela. Infelizmente, conheci muitos cristãos que, ao contrário do que Jesus ordenou, jamais se identificaram publicamente com sua família espiritual, ou seja, não foram batizados. O batismo não é um ritual facultativo que possa ser
postergado. Significa sua inclusão na família de Deus e anuncia publicamente o mundo. Eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. Você já foi batizado? Jesus ordenou que esse belo ato fosse realizado por toda a família. Ele nos disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Durante anos, esforcei-me para entender porque a grande comissão de Jesus deu ao batismo a mesma importância das grandes missões de evangelismo e edificação. Porque o batismo é tão importante, eu percebi que é por simbolizar o segundo propósito de Deus para a nossa vida, a participação na família eterna de Deus. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. O batismo é pleno de significado. Ele declara sua fé, comunica a morte e a ressurreição de Cristo, simboliza a morte para a antiga vida e anuncia sua nova vida em Cristo, além de celebrar sua inclusão na família de Deus. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Representa o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para a sua família. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito e todos recebemos o mesmo Espírito. 1 Coríntios 12:13. O batismo não o torna membro da família de Deus, somente a fé em Cristo faz isso. O batismo demonstra que você já faz parte da família de Deus, assim como a aliança de casamento é um lembrete visível de um compromisso íntimo, firmado no coração. É um ato de iniciação, não algo que você deva protelar até estar espiritualmente maduro. A única condição bíblica é crer. No Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que criam. No Pentecoste, 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia em que aceitaram Cristo. Em outro momento, um líder etíope foi batizado no mesmo instante em que se converteu. Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense e sua família à meia-noite. Não há nenhum caso de batismo adiado no Novo Testamento. Se você ainda não foi batizado, como expressão de sua fé em Cristo, faça isso o mais rápido possível, como Jesus ordenou. O maior privilégio da vida. A Bíblia diz: Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso, ele não se envergonha de chamá-los irmãos e irmãs. Hebreus 2:11. Deixe essa verdade maravilhosa entrar no seu coração. Você faz parte da família de Deus e pelo fato de Jesus tê-lo feito santo, Deus tem orgulho de você. As palavras de Jesus são inequívocas. E, estendendo a mão para os discípulos, disse Jesus: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12, versículo 49 e 50. Ser incluso na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Fui formado para pertencer à família de Deus. Versículo para memorizar. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 15. Pergunta para meditar. Como começar a tratar os outros cristãos como membros de minha família? Então aqui fica algo para a gente refletir, né? E a gente precisa entender que Deus,
ele deu a Jesus aqui para nos comprar, nos remir. O sangue da nova aliança de Cristo, ele nos remiu, nos comprou. Jesus nos resgatou da morte, do pecado, a qual nós somos vendidos, nos reconciliando. Assim nós somos adotados por Deus, né? E somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E você já notou que aquela pessoa que ela não teve o pai, não teve mãe, mas quando ela aceita Jesus, ela tem um pai, ela tem um irmão, que é Cristo, e ela tem uma família em Cristo ali. Tem irmãos ali na igreja que vão acolher, tem aquelas pessoas que vão orar junto, tem aquelas pessoas que vão caminhar junto, que vão sentar à nossa mesa. Então a família de Cristo, ela é diferente da nossa família biológica. A família de Cristo, ela é unida, o corpo é a união. Um ajuda o outro. Se um está precisando, o outro ajuda. Aquele irmão precisa de oração, aquela pessoa está orando. Por isso nós nos chamamos de irmãos, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Então, assim, fazendo parte do corpo de Cristo, da família de Deus, nós todos ali, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, estamos ali orando, clamando, intercedendo, passando às vezes por lutas, guerras junto com aquela pessoa, passamos luto com as pessoas, passamos porque a palavra diz, chorai com os que choram. Então, o verdadeiro cristão, ele faz o que está escrito nas bem-aventuranças, gente. Ele é humilde, ele chora com os que choram, eles consolam para serem consolados. Então, isso é fazer parte da família de Cristo. E aqui, como ele fala do batismo, não é um simples ritual, mas é a pessoa assumir publicamente que ela faz parte da família de Deus e que Deus é o Pai dela e que Jesus é o único e suficiente Senhor da sua vida. Então que você faça uma reflexão aqui nesse capítulo, nesses versículos, e que você faça parte sim da família de Deus. Se você foi rejeitado, se você foi abandonado, se você foi criado sem os seus pais, receba a adoção dos céus. Faça de Jesus único e suficiente Senhor da sua vida e deixe Deus, o Pai Supremo, cuidar de você. Aceite a paternidade divina. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, que o Senhor venha abençoá-las, que o Senhor venha direcioná-las, que o Espírito Santo, Pai, venha conduzir as suas vidas, que o Espírito Santo dê entendimento, dê o discernimento da Tua palavra, que eles tenham a compreensão de que fazem parte do corpo de Cristo, Pai, de que eles são Teus filhos e de que o Jesus é o nosso Senhor, que nós entregamos a nossa vida para Ele e fomos resgatados, comprados por bom preço, como diz a Tua palavra, Pai. Que o Espírito Santo venha abençoar estas vidas e que o Senhor os abençoe grandiosamente, poderosamente, no nome do Senhor Jesus.